Ela não nasceu na realeza. Ela não tinha riquezas, exércitos ou poder. Apenas uma órfã, criada no exílio. Uma garota estrangeira, vivendo sob o domínio do império mais poderoso do mundo. Mesmo assim, ela foi escolhida. Não por acaso. Não apenas pela beleza. Ela foi colocada por um propósito divino, escondida atrás das paredes do palácio para um momento como este. Mas enquanto os reis bebiam de cálices de ouro e os nobres conspiravam em segredo, uma batalha silenciosa se preparava. Uma que não seria travada com espadas ou bigas, mas com jejum, fé e a coragem de falar quando o silêncio poderia significar a morte. O nome dela era Esther, e esta não é apenas a história de uma rainha. É a história de como Deus salvou um povo, através da mais improvável das heroínas. Nos dias do rei Xerxes, que governava sobre 127 províncias da Índia à Etiópia, seu poder se estendia por todo o mundo conhecido. De seu trono em Suzã, ele reinava com autoridade absoluta. Para exibir sua grandeza, Xerxes realizou uma festa luxuosa por 180 dias, convidando nobres, príncipes e líderes militares de todo o império. Taça de ouro e vinho real fluíam livremente. Quando esses 6 meses terminaram, o rei abriu os portões do palácio para todos em Suzã, oferecendo um banquete de 7 dias no pátio do jardim. O vinho era servido generosamente, sem restrições. Enquanto isso, a rainha Vashti organizava uma festa separada para as mulheres dentro do palácio. Mas no 7º dia, quando o rei estava alegre com o vinho, ele fez uma exigência orgulhosa: que a rainha Vashti fosse trazida perante os convidados, usando sua coroa real, para que pudessem admirar sua beleza. Vashti recusou. Ela não iria se exibir diante de uma multidão embriagada. O orgulho do rei foi ferido. Sua própria rainha o havia desafiado publicamente. Enfurecido e humilhado, Xerxes voltou para seus sábios. Um conselheiro, Memucan, alertou que a desobediência dela se espalharia. Ele disse: todas as mulheres ouvirão sobre isso e desonrarão seus maridos. Eles instaram o rei a remover Vashti e emitir um decreto por todo o império, que cada homem deveria governar sua própria casa. O rei concordou. Um edito real foi enviado a cada província em cada idioma, e a rainha Vashti foi destronada. Mas mal sabiam eles, a mão invisível de Deus tinha acabado de começar a se mover. Com o tempo, a raiva do rei Xerxes diminuiu, e ele começou a refletir sobre a rainha Vashti, sua beleza, seu audacioso desafio e o decreto que a baniu. Embora a lei não pudesse ser desfeita, sua ausência persistia. Percebendo o humor do rei, seus conselheiros propuseram uma solução: que jovens virgens bonitas sejam trazidas de todas as províncias. Após tratamentos de beleza, o rei pode escolher uma nova rainha para ficar no lugar de Vashti. O rei concordou. Mensageiros foram enviados por todas as 127 províncias, e jovens mulheres foram reunidas de todos os cantos do império, da Índia à Etiópia. Entre elas estava Hadassa, conhecida por seu nome persa Esther, uma jovem órfã judia criada por seu primo Mordecai, um judeu que vivia em Suzã. Ele a havia ensinado a temer a Deus, a manter sua identidade escondida em uma terra estrangeira. Esther foi levada ao palácio e colocada sob os cuidados de Hegai, o guardião das mulheres. Imediatamente, ela se destacou, não por exigir luxo, mas por meio da humildade e da graça. Deus lhe deu favor aos olhos de todos, especialmente os de Hegai. Por 12 meses, Esther, como todas as mulheres, foi preparada para sua única aparição perante o rei. Quando chegou a sua vez, ela entrou na presença do rei com dignidade e força. E quando Xerxes a viu, ele foi cativado. O rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Ela conquistou seu favor, e ele colocou a coroa real em sua cabeça, tornando-a rainha no lugar de Vashti. Um banquete real foi realizado em sua honra. Um feriado foi proclamado e presentes foram enviados por todo o império. Mas ninguém sabia que ela era judia. Ninguém sabia que Deus havia acabado de colocar sua serva no palácio, não para ser servida, mas para se posicionar em favor de seu povo. Esther continuou a viver discretamente na casa do rei, ainda seguindo as instruções de Mordecai, assim como fazia quando ele a criou. Mordecai, por sua vez, passava seus dias no portão do rei, um lugar onde os negócios da cidade eram conduzidos e onde oficiais e servos reais se reuniam. Embora não fosse um nobre, Deus o havia colocado ali com um propósito. Um dia,
Enquanto Mordecai estava em seu lugar habitual, ele ouviu algo arrepiante. 2 dos eunucos do rei, Bigtã e Teres, que guardavam a entrada do palácio, falavam em tons baixos e raivosos. Suas vozes, baixas, mas cheias de ressentimento, tramavam assassinar o rei Xerxes. O que eles pretendiam era traição, o assassinato do homem mais poderoso do mundo. Mordecai não hesitou. Ele enviou uma mensagem imediatamente para a rainha Ester, que agora tinha acesso direto ao rei. Ester transmitiu o aviso a Xerxes, afirmando claramente que a informação veio de Mordecai. Uma investigação foi iniciada. O assunto foi examinado minuciosamente e a verdade foi descoberta. Os 2 guardas eram culpados. Eles de fato conspiraram contra o rei. E pela lei persa, a punição para tal traição era rápida e brutal. Eles foram enforcados na forca. A vida do rei foi poupada, mas o momento passou sem alardes. O papel de Mordecai em expor a trama foi registrado no livro das crônicas, um registro real de eventos significativos mantido na presença do rei. Mas, estranhamente, nenhuma recompensa foi dada, nenhuma honra pública, nenhum reconhecimento, nenhum título, apenas um nome em um livro, silenciosamente escrito nos registros do império. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Hamã, o Agagita, ao mais alto posto entre seus oficiais. Todos foram ordenados a se curvar a ele, mas Mordecai recusou. Dia após dia, Hamã via sua desobediência e ardia de raiva. Quando soube que Mordecai era judeu, o ódio de Hamã se aprofundou. Ele não queria apenas punir Mordecai, ele queria destruir todos os judeus em todo o império. Hamã lançou sortes, Purim, para escolher o dia. Em seguida, ele se aproximou do rei com palavras enganosas. Há um certo povo espalhado por todas as tuas províncias. Eles vivem de forma diferente e não seguem as tuas leis. Não é do teu interesse tolerá-los. O rei concordou, dando a Hamã seu anel de sinete. Um decreto real foi enviado a todas as 127 províncias. No 13º dia do 12º mês, todo judeu, jovem e velho, seria morto. Enquanto os mensageiros espalhavam a mensagem, Susã caiu em confusão. O luto irrompeu entre os judeus. Quando Mordecai soube do decreto, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinza, chorou amargamente nas ruas de Susã. Por todo o império, os judeus jejuaram, lamentaram e clamaram, pois sua destruição havia sido selada. Quando Ester ouviu que Mordecai estava de luto, ela enviou um mensageiro para descobrir o motivo. Através do mensageiro, Mordecai a instou a ir perante o rei e suplicar por seu povo. Mas Ester estava com medo. Ela respondeu: ninguém pode se aproximar do rei sem ser chamado. A pena é a morte, a menos que ele estenda o cetro de ouro. E eu não sou chamada há 30 dias. A resposta de Mordecai ao mensageiro foi ousada. Não pense que você escapará no palácio. Se você ficar em silêncio, a libertação virá de outro lugar, mas você e sua família perecerão. E quem sabe, talvez você tenha se tornado rainha para um momento como este. O medo de Ester deu lugar à fé. Ela respondeu: vá, reúna todos os judeus em Susã. Jejuem por mim por 3 dias. Eu irei ao rei, mesmo que isso me custe a vida. Se eu perecer, que eu pereça. No 3º dia, vestida com suas roupas reais, Ester entrou corajosamente no pátio interno do palácio. O rei a viu parada ali e estendeu o cetro de ouro em sua direção. Com alívio e esperança, Ester tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou calorosamente: qual é o seu pedido, rainha Ester? Mesmo que seja metade do reino, será concedido. Ester respondeu: se agradar ao rei, venha a um banquete que eu preparei para você e Hamã. O rei sorriu, intrigado com seu convite, e prontamente concordou. E ele e Hamã compareceram ao banquete de Ester. No entanto, durante a refeição, Ester não falou de sua petição. Em vez disso, ela observou o rei de perto, seus olhos buscando o momento certo. Antes que a refeição terminasse, Ester fez outro convite. Por favor, venha novamente amanhã, e então eu compartilharei meu verdadeiro pedido. O interesse do rei se aprofundou, e a curiosidade de Hamã cresceu, ambos ansiosos e incertos sobre qual seria o pedido de Ester. Naquela noite, o rei Xerxes ficou acordado, inquieto e perturbado. Nada podia acalmar sua mente, nem o vinho real,
nem os confortos de seu palácio. Desesperado por uma distração, ele ordenou que seus servos trouxessem o livro das crônicas, o registro oficial dos eventos do reino. Enquanto os escribas liam, os olhos do rei captaram uma entrada muito esquecida: o nome de Mordecai. O registro contava como Mordecai havia descoberto uma conspiração contra a vida do rei, um ato de lealdade que havia salvado Xerxes do assassinato. Mas, apesar da gravidade desse ato, Mordecai nunca havia sido recompensado. Profundamente comovido, Xerxes perguntou a seus conselheiros que honra ou reconhecimento foi dado a Mordecai por isso. O conselheiro respondeu: nada foi feito por ele. O rei ficou em silêncio pensativo. Como tal lealdade poderia ficar sem recompensa? Nesse exato momento, Hamã entrou no palácio, pretendendo pedir ao rei permissão para enforcar Mordecai na forca que havia construído. Mas antes que ele pudesse falar, o rei o chamou. Hamã, o rei disse, o que deve ser feito para o homem que o rei tem o prazer de honrar. Cheio de arrogância, Hamã imaginou que o rei se referia a ele. Ele respondeu com um plano detalhado: que o homem seja vestido com as roupas reais do rei, que o próprio rei usou, que uma coroa real seja colocada em sua cabeça e que ele seja conduzido no próprio cavalo do rei pelas ruas da cidade. Um nobre oficial deve cavalgar à sua frente, proclamando: isto é o que se faz para o homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei sorriu e disse: vá de uma vez. Faça tudo o que você sugeriu para Mordecai, o judeu, que se senta no portão do rei. Não negligencie nada. O rosto de Hamã empalideceu, seu coração batendo com pavor. Ele foi forçado a realizar a honra que havia planejado para si mesmo, mas, em vez disso, ela foi dada ao seu inimigo. Humilhado e amargurado, Hamã conduziu Mordecai pelas ruas da cidade, proclamando sua honra exatamente como ele havia descrito. Quando ele voltou para casa, seu espírito estava esmagado. Ele contou a sua esposa e amigos tudo o que havia acontecido, sua raiva e humilhação claras. Eles o avisaram: se Mordecai é de origem judia, você não prevalecerá contra ele. Certamente você virá à ruína. E assim, o plano de Hamã para destruir os judeus se tornou mais tenebroso, mas seu orgulho já havia sido ferido pelo favor inesperado do rei a Mordecai. No segundo banquete que Ester havia preparado, o rei e Hamã novamente se sentaram ao lado da rainha. O rei Xerxes olhou para ela atentamente e perguntou mais uma vez: qual é o seu pedido, rainha Ester? Fale, pois seu desejo será concedido, mesmo que seja metade do reino. Com coragem e convicção, Ester falou de coração: se encontrei favor em sua vista, ó rei, e se lhe agrada, conceda-me a minha vida. Esta é a minha petição, e poupe meu povo. Este é o meu pedido. A expressão do rei mudou, um lampejo de choque cruzando seu rosto. Ester continuou: pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se tivéssemos sido apenas vendidos como escravos e servas, eu teria ficado em silêncio, pois tal angústia não justificaria incomodar o rei. O rosto do rei escureceu de choque e raiva. Ele exigiu: quem é ele? E onde está o homem que ousaria fazer tal coisa? Ester apontou para Hamã, dizendo: o adversário e inimigo é este homem perverso. Enfurecido além da medida, o rei Xerxes se levantou e deixou o salão do banquete para esfriar sua fúria. Enquanto isso, Hamã estava apavorado. Vendo a raiva do rei e percebendo que sua trama havia sido exposta, ele correu para implorar misericórdia a Ester. Em desespero, ele caiu no divã onde Ester estava reclinada. Ele se agarrou a ela, implorando por sua vida. Nesse momento, o rei Xerxes retornou de repente. Ele viu Hamã agarrado a Ester e gritou: ele até mesmo atacará a rainha enquanto estou na casa. Os guardas do rei prenderam Hamã, e ele foi rapidamente levado e enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Assim, os planos dos ímpios foram derrubados em um único momento, e a justiça foi feita. Depois que Hamã foi enforcado, o rei Xerxes deu toda a sua propriedade à rainha Ester. Ela, por sua vez, nomeou Mordecai como responsável por ela. O rei também removeu seu anel de sinete, que havia sido dado a Hamã, e o colocou na mão de Mordecai, dando-lhe autoridade real. Mas o perigo não havia acabado. Embora Hamã estivesse morto, seu decreto permanecia como lei. Na Pérsia, um edito real selado com o anel do rei não podia ser revogado.
nem mesmo pelo próprio rei. O dia da destruição contra os judeus ainda pairava no calendário, o 13º dia do 12º mês. Então Ester mais uma vez se aproximou do rei. Desta vez, não por sua vida, mas pela vida de seu povo. Como posso suportar ver o desastre cair sobre meu povo? Ela suplicou. O rei Xerxes concedeu permissão para que um novo decreto fosse escrito, um que contrariaria o primeiro. Mordecai rapidamente convocou os escribas reais. Escreveu em nome do rei. Os judeus em cada cidade têm o direito de se reunir e se defender. Eles podem destruir qualquer um que os atacar e tomar os bens de seus inimigos, se necessário. Este decreto foi enviado rapidamente a todas as 127 províncias, em todos os idiomas, selado com o anel do rei. À medida que se espalhava, a esperança foi revivida. Onde havia luto, agora havia luz e alegria. No dia marcado, os judeus se uniram em todo o império. Com proteção real e uma nova coragem, eles se levantaram e derrotaram seus inimigos. Em Suzã, 800 atacantes foram abatidos, incluindo os 10 filhos de Ramã, homens notórios que apoiaram os planos perversos de seu pai, que foram enforcados mais tarde a pedido de Ester. Ester também pediu mais um dia de defesa em Suzã, e o rei concedeu. Em todo o império, 75.000 inimigos foram derrotados. No entanto, os judeus não saquearam os bens. Sua luta era pela sobrevivência, não por ganho. Não foi um dia de ganância, foi um dia de justiça. Quando a batalha terminou, o povo descansou. E o que começou como um dia de pavor se tornou um dia de vitória e celebração. Para lembrar sua libertação, os judeus estabeleceram uma celebração anual chamada Purim, nomeada em homenagem às sortes que Ramã havia lançado para planejar sua destruição, agora um símbolo da reversão de Deus. Todos os anos, no 14º e 15º de Adar, eles banqueteavam, se alegravam, enviavam presentes uns aos outros e davam generosamente aos pobres. Um dia que antes era marcado para a morte, se tornou um dia de vida. O luto se transformou em alegria. A tristeza se transformou em celebração. Mordecai foi honrado em todo o império, vestido de azul e branco real, o segundo em comando apenas depois do rei Xerxes. Mas não foi seu poder que o tornou grande. Foi seu coração. Ele buscava o bem de seu povo e falava paz e verdade a todos. Embora muitos não percebessem, foi Deus quem deu direção para Ester. Suas impressões digitais estão em todo lugar, em cada reviravolta, cada risco, cada resgate. O que foi feito para a destruição, Deus usou para a salvação. A história de Ester nos lembra. Mesmo quando Deus parece silencioso, Ele nunca está ausente. Mesmo quando as probabilidades estão contra nós, Ele já está trabalhando. Talvez você também esteja onde está para um momento como este. Não por acidente, não despercebido, mas escolhido, posicionado e chamado. Se um Deus que reverteu o destino de uma nação ainda escreve a sua história de redenção hoje, e a sua pode ser a próxima.